Você já se pegou em uma situação onde precisava dar uma resposta simples em inglês? A frase estava prontinha na sua cabeça, na ponta da língua, né? Só que na hora de abrir a boca, você travou? Você começou a revisar se o verbo era com S, se o auxiliar era do ou does, e quando você viu o assunto já tinha passado? Se isso acontece com você, o problema não é a sua memória. O problema é que você está estudando gramática para fazer prova e não para falar. Se você quer chegar no final deste ano sem se sentir inseguro falando inglês ou sem aquela vergonha de travar numa reunião, você precisa parar de estudar regras isoladas agora, now. Hoje eu vou te mostrar o método que os poliglotas usam para automatizar o inglês e por que a perfeição é a maior inimiga da sua fluência. Mas antes de prosseguirmos, eu quero tratar com você o seguinte assunto: por que o estudo tradicional falha? Por que o método tradicional falha? Bom, na escola, ensinaram a gente a montar frases como se fosse um quebra-cabeça de 1000 peças. Aí você pega o sujeito, aí você escolhe o tempo verbal, você conjuga o verbo, coloca um complemento. Só de falar, já cansei, né? Isso é exaustivo. É ou não é? Porque o seu cérebro não consegue processar tudo isso em tempo real durante uma conversa. Não dá, simplesmente não dá. Então, imagina que você está dirigindo. Você não pensa, tá, peraí, agora eu vou pisar na embreagem 3 centímetros, vou mover a alavanca para a posição X. Ai, tá, agora eu vou soltar o pedal suavemente. Nossa, você simplesmente dirige. É ou não é? Até muitas pessoas falam, né? Dirigir de forma automática. O inglês precisa ser assim. Então, quando a regra, você coloca um pedágio entre o seu pensamento e a sua boca, tá? Então, vamos analisar o que eu chamo de gramática de livro versus gramática de fala. E é aqui que a mágica acontece, tá? Eu vou te dar dois exemplos práticos de como mudar a sua chave mental hoje, agora, com esse vídeo, tá bom? Presta muita atenção nisso aqui. Papel e caneta na mão também, tá? Primeiro exemplo: have you ever? Estrutura, tá? Vamos falar de estruturas aqui. Have you ever é uma estrutura no inglês. Have you ever, que nós usamos para falarmos de experiências, né? Então, lá no método tradicional, como que a maioria das pessoas aprendem? Como que a maioria dos brasileiros aprendem inglês? Ai, pera lá, vamos lá. Present perfect é igual ao sujeito ou has mais particípio. Nossa, aí, o que que acontece? Você tenta montar a frase. Aí fica assim: have, have you ever, tá? Have you ever, tá? Comer, eat. Não, mas aqui fica eat. Não, fica eaten. Acho que é eaten, tá? Have you ever eaten pizza? A pessoa já cansou de esperar. E você cansou já de pensar, de quebrar a cabeça. Porque é literalmente essa sensação que a gente tem, né, quebrar a cabeça para falar, né. Agora como que você deve estudar? De fato, de forma prática e que funciona. E inclusive é assim que eu ensino os meus alunos no método americano. Você já vai aprender o bloco pronto. Olha só que maravilha, você não precisa nem gastar energia depois, na hora de falar. Quer ver só? Então olha só. Você já entendeu ali que eu comentei com você que have you ever é um bloco, é uma estrutura pronta, usada para falar de experiências. Então, have you ever, guarda isso aqui, have you ever. Você já blá blá blá, ou você alguma vez na sua vida blá blá, ou você alguma vez blá blá blá, né? Ó, e assim, "Ai, Jess, mas por que que eu uso have aqui? Por que que eu uso ever?" Não fica questionando isso, porque é como se fosse você tentar procurar pelo em casca de ovo, tá? Apenas trata isso aqui como um bloco. Have you ever para falar de experiência. Você alguma vez na sua vida. Ok, tá? É uma ferramenta, é um bloco, é uma estrutura prontinha para você usar. Então, por exemplo, se você quer saber se alguém você vai usar have you ever e só vai completar com travel, que daí fica traveled. Have you ever traveled? Have you ever traveled? Have you ever traveled? Olha só.
Aqui o seu esforço mental cai literalmente de 100% para 10%. Simplesmente saiu, você nem cansou, percebe? Né? Então você foca na comunicação, não na estrutura, em gramática. Meu Deus, até um desespero, né? Que a gente se sente um robô ao invés de um humano falando, não é? Vamos para o exemplo 2. I'm looking forward to. Outra estrutura. Repete comigo e anota aí no seu papel para você revisar depois. I'm looking forward to. I'm looking forward to. I'm looking forward to. I'm looking forward to. Aqui, ó, você derruba esse D e já puxa para o T do to. Forward to. I'm looking forward to, ok? Essa estrutura você usa para se referir a uma expectativa que você tem. Então, olha só, como que a maioria estuda aqui? A pessoa tenta os métodos tradicionais, o método tradicional, ele tenta, fazer com que você entenda por que tem um to aqui, tá? E aí, por que que depois desse to, se você for usar um verbo, esse verbo tem que estar obrigatoriamente no ing. Isso aqui é gramática pura, ok? Então eles ficam fazendo você entender o porquê que tem o to ali, e aí o verbo que vem depois desse to em I'm looking forward to tem que ter ing no final. Esquece isso. Passa uma borracha nisso. Então, como que você deve estudar? Você vai entender que o bloco I'm looking forward to significa estou ansioso para blá blá. Lembra que eu comentei com você? É para você se referir à expectativa, alright? Então, I'm looking forward to, estou ansioso para, alright? Então, se você for tentar explicar gramaticalmente por que que o verbo seguinte tem ing, você vai perder horas, você vai perder seu tempo precioso, que nunca mais volta, não é? Agora, se você aprender que para dizer que você está ansioso por uma reunião, por exemplo, você diz I'm looking forward to our meeting. I'm looking forward to our meeting. I'm looking forward to our meeting. Ai, eu tô ansioso pra te ver, pra te encontrar. I'm looking forward to seeing you. Ai, eu tô ansiosa pra te encontrar dentro do método americano. I'm looking forward to seeing you. Te ver, né? Tô ansiosa pra te ver. Tô ansiosa pra te encontrar. I'm looking forward to meeting you. Meeting you. Percebeu? Você usa isso com naturalidade e é assim que você para de ler de legenda. E aí você começa a reconhecer esses blocos de som. Se, olha só, se isso aqui que eu te mostrei já começou a clarear a sua mente aí, ótimo, maravilha, esse é o foco, esse é o ponto, esse é o meu objetivo aqui com você. Mas eu preciso dizer uma coisa que ninguém te fala. Isso aqui que eu tô te ensinando sozinho não vai destravar o seu inglês completamente, assim, 100%, como um passe de mágicas. Você precisa continuar, tá? Então, assim, se você continuar só consumindo vídeo solto assim, você pode até começar a entender o inglês cada vez mais, obviamente, tá? Só que você vai continuar travando na hora de falar. Vai demorar mais, o seu processo de destrave vai demorar mais. Né? Porque o problema nunca foi a falta de conteúdo. Conteúdo solto que a gente mais tem na internet. O problema é falta de direção e treino correto. E é exatamente por isso que eu criei o meu programa, tá? Porque lá você não fica pulando de vídeo em vídeo. Você tem um processo claro com começo, meio e fim, para treinar a sua fala do jeito certo e destravar de verdade. Então, se você quer continuar só entendendo inglês, esse vídeo, o canal aqui já é um baita start. Você vai destravar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Perfeito. Agora, se você quer começar a realmente falar inglês, parar de não conseguir responder na hora por puro nervosismo, aí você precisa de direção. E o link tá aqui embaixo na descrição, ok? Agora tem um segredo que os gurus não te contam. O segredo é que você vai errar e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Neste ano, quem vai estar colhendo os frutos da fluência não é quem nunca errou um plural, mas é quem teve consistência de praticar 15 minutos por dia, mesmo errando com o método com direcionamento.
Porque a busca pela perfeição gramatical imediata é a maior causa de desistência. Então, você quer falar igual um nativo logo no primeiro mês? E como você não consegue, o que acontece? Você para. Ah, inglês não é pra mim. Ah, eu sou muito burro pro inglês. Para de desculpas, tá? Porque a fluência é uma maratona, não um sprint. Então, se você falar I go to the park yesterday em vez de I went to the park yesterday, as pessoas ainda vão te entender. A comunicação aconteceu, né? E o que importa é que a comunicação seja feita, a mensagem seja clara ali, mesmo que tenha alguns erros. Eu e você somos nativos da língua portuguesa, né? Portuguesa aqui do Brasil. E ainda assim a gente comete erros ao falar. Então, com a consistência e o método de blocos que eu comecei a te mostrar aqui, comecei a te ensinar aqui, o seu ouvido vai começar a corrigir a sua fala naturalmente com o tempo, ok? Então, não deixa o medo de errar te impedir de falar numa reunião ou de fazer aquela viagem dos seus sonhos. O seu compromisso com você mesmo começa hoje. Ó, os haters de plantão vão falar: "Ai, a teacher escreveu VC", olha lá, você, pronto, a teacher também erra, tá vendo? Agora, olha só, qual desses blocos que eu te ensinei você vai começar a usar primeiro no seu inglês, hein? Me conta aqui nos comentários. Escreve aqui também nos comentários uma frase usando "Have you ever", blá blá blá, ou "I'm looking forward to", blá. E eu vou passar para corrigir e te dar aquele incentivo nos comentários. Ó, não esquece de curtir esse vídeo, segue o canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa destravar o inglês, precisa começar a abrir os olhos para o inglês, ok? I'll see you next time. Take care.